Vamos agora criar a tabela filho. Para já, podemos ir aqui à aba Análise e carregar em New File. Ele diz que quer a descrição. Vamos criar e vamos criar, por exemplo, a tabela F filho. E podemos também colocar aqui um registro representa. Podemos colocar, por exemplo, um filho. E podemos até pôr só para exemplificar. E vamos dizer Next. Ele pede para confirmar. Confirmamos que é Classic, porque se fosse preciso corrigíamos. E já temos então a tabela filho. Vamos removendo aqui outra vez o F, e aqui podemos pôr só ID. E seguinte, vamos pôr os outros atributos, nomeadamente o nome. E podemos, para depois ser mais fácil mostrar isto, vamos até trocar aqui nome ou filho nome para distinguir uns atributos de outros. Aqui vamos pôr só nome. Aqui vamos voltar a pôr também 2 pontos para ficar uniforme. Vamos pôr aqui filho sexo. Aqui vamos pôr só sexo. E aqui, neste caso, no tipo, podemos optar por várias coisas. Uma seria um booleano, por exemplo, que chegava para representar um masculino ou feminino. Mas aqui o InDev permite-nos outras soluções, como por exemplo um inteiro, se quiséssemos representar o masculino 1, o feminino 2 e por aí fora. Ou podemos também criar já aqui uma opção checkbox ou radio button, que nos permite já definir quais são as opções, por exemplo, para o atributo sexo. Como o sexo seria uma solução mais simplista, masculino ou feminino, o checkbox, apesar de poder ser usado, permitiria escolher os dois tipos. Ou então tínhamos que escolher por exemplo, marcado para masculino, desmarcado feminino. E nesse caso, se carregássemos aqui em checkbox, fôssemos aqui ao link, aqui temos como subtipo um checkbox. Vamos aqui aos parâmetros deste controle e aqui podemos, por exemplo, escolher a opção masculino marcado, feminino desmarcado, ou seja, era como se fosse um booleano, como se puséssemos masculino ponto de interrogação. Se tivesse marcado era masculino, se tivesse desmarcado era feminino. Se pusermos aqui mais uma nova opção, por exemplo, aqui se carregássemos e puséssemos esta, por exemplo, masculino
e este feminino. Como é um checkbox, até iria permitir escolher ambas as opções, porque um checkbox, ao contrário de um radio button ou de um combo box, permitiria as duas opções. Não é isso que pretendemos, nem pretendemos uma opção tipo booleano a perguntar se é masculino. Não se adequaria ao programa. Nós não vamos usar um checkbox, mas sim um radio button. Então aqui vamos outra vez aqui, em vez de um checkbox vamos colocar um radio button. E agora podemos ter várias hipóteses de radio button. O radio button propriamente dito, uma lista de valores ou mesmo um combo, que ele permite-nos neste momento definir. É depois uma questão mais estética que outra coisa. Vamos deixar na opção por omissão radio button, tal e qual como vemos aqui, mesmo como um radio button e não um checkbox nem uma lista de valores. E agora sim, já que definimos este radio button, podemos ir aqui à parte de conteúdo e de escolher as opções. E neste caso podemos pôr, por exemplo, masculino para a opção 1. Ele permite-nos pôr aqui um valor de retorno que é facultativo. Vamos pôr o feminino. Também nos permite pôr aqui um valor de retorno caso queiramos. E isso tem depois implicações futuras e temos que decidir se é isso que queremos ou não. Se não, ele retorna no fundo a posição ou então o título que lá está, mas pode ser problemático em aplicações multilíngua. Podemos agora também, por exemplo, colocar o tipo indefinido, mas para não complicar vamos só deixar estas duas. Só mostramos que fizemos uma opção um bocadinho diferente daquela que seria de escolher um booleano, porque o booleano podemos perguntar se seria sexo, por exemplo, masculino, verdadeiro era masculino, falso era, neste caso, outra coisa, então feminino. E podemos neste momento dizer ok. Já temos a tabela filho criada. Vamos só pôr aqui mais um atributo que eu não pus há bocado, que é a data de nascimento. Vamos pôr por extenso para ser mais fácil de percepção, embora eu pessoalmente não costumo colocar títulos tão grandes, tento sempre pôr só com 8 caracteres. Data de nascimento, e este vamos ter que dizer que queremos do tipo data. Aqui temos ainda subtipos data e hora e duração. Nós, como só vamos querer armazenar ano, mês, dia de nascimento, vamos deixar com o formato por omissão 4 caracteres para o ano, 2 para o mês e 2 para o dia, que chega para aquilo que nós vamos fazer. E vamos dizer ok. Já temos outra tabela criada. Vamos agora criar a tabela escola. Criamos aqui New File, ou então carregamos aqui no botão direito do rato e escolhemos a opção New File. Vamos dizer o seguinte: F-escola. Aqui podemos dizer que um registro representa, neste caso, uma escola. Podemos pôr assim.
voltamos a usar a designação anterior, F de ficheiro, confirmamos que é Classic e damos OK. Vamos aqui tirar o F, escola ID, eu gosto de pôr o D minúsculo, aqui podemos pôr só ID. Agora vamos pôr escola nome, podia ser nome de escola, mas eu para seguir o padrão que tenho usado, aqui sim troco nome escola, porque este texto posso escrever o que quiser, posso deixar na mesma os 50 caracteres. Vamos colocar, por exemplo, aqui o telefone. Ele detecta que já existe um e pergunta-me se quer igual, eu digo que sim. E podemos pôr também e-mail. Ele vai detectar que já existe um igual e dizemos OK, ele coloca já igual. Claro que este e-mail nós já podemos ter formatado com um formato de e-mail, mas para já não nos preocupamos com isso. Se fosse o caso, vinhamos aqui e na máscara iríamos escolher um e-mail. Como há vários, alguns podem não corresponder exatamente àquilo que nós depois vamos querer e por causa disso não vamos agora definir esta máscara. Depois, mais tarde, podemos voltar aqui e definirmos esta máscara de acordo com a funcionalidade que nós quisermos. Porque há aqui casos para um e-mail só, há aqui casos para múltiplos e-mail, etc. E no momento que construímos a janela e as validações é que iremos nos preocupar mais com este campo. De qualquer maneira, o Endeavor já tem máscaras feitas para campos de e-mail, de diretorias, de sites, IPs, dígitos, caracteres, etc. Podemos ver aqui uma lista de uma data de códigos postais de alguns países e tudo, etc. Não nos vamos preocupar com o formato do e-mail agora, vamos dizer OK e já temos a tabela escola criada. Podemos criar mais uma tabela de acordo com o nosso diagrama de classes, que seria a tabela localidade, new file, F localidade, aqui podemos dizer que corresponde a uma localidade e cada localidade tem, por exemplo, um código postal e vamos dizer que localidade ID vai corresponder ao ID. Vamos ter também um código postal podemos até pôr aqui já acentos. Cá temos 4, 5 para o traço, 6, 7, 8 caracteres. Podemos pôr 8 para já. Se fosse o caso, o exemplo português era o que precisávamos.
ou podemos pôr o código postal também incluindo a localidade, mas não gosto tanto, acho que não faz sentido. E aqui podemos pôr a localidade, que é o nome da localidade propriamente dita, porque o nosso código postal realmente tem o código postal propriamente dito e mais à frente a localidade. E aqui podemos deixar em 50 caracteres. Não sei se há localidades com mais que 50 caracteres. Se existir, podemos trocar. E para já só precisamos destas 4 tabelas. Agora organizamos as tabelas como quisermos. Eu vou só trocar aqui uma coisa. Localidade vou pôr aqui. Filho vou pôr debaixo do cliente, porque é mais fácil depois de interpretar. A escola vou pôr ao nível do filho, porque se calhar é mais perceptível. Porque cliente vai ter uma localidade e a escola também vai ter uma localidade, portanto podemos fazer as ligações aqui facilmente. Cliente vai se ligar a filho e até podemos pôr com esta hierarquia, porque acho que é mais perceptível.